Se me dá licença, eu vou apresentar um slide aqui, só para a gente começar uma breve discussão, para depois a gente abrir o espaço, fazer uma discussão sobre algumas coisas. Bom, vou apresentar aqui. Todo mundo está enxergando, gente? Está começando a aparecer aqui a apresentação. Pronto. Bom, vou começar então. Primeiramente, bom dia, né? Acho que eu não me apresentei, eu sou o Vitor Policarpo, eu atuo como bolsista lá no arquivo, do projeto do Arquivo Aberto. Depois eu vou fazer um breve histórico sobre o arquivo da Câmara, que a Anne já introduziu bem, só aceitar aqui. Eu faço história, né? A Carla está acompanhando a gente aqui também, ela também estuda, faz história lá no FOP. Acredito que tem mais gente do arquivo, agora que a gente tem quase 40 pessoas nessa reunião, fica difícil acompanhar todo mundo, mas se tiver alguém depois, dá um oi aí. Bom dia, Sofia. Bom, primeiramente eu queria agradecer também a Renata, a Pamela, Bom dia. Bom dia, por estar realizando esse espaço e dando a oportunidade da gente estar aqui hoje, né? Porque é realmente algo muito importante e queremos só trazer uma discussão introdutória, talvez as noções de patrimônio, a importância disso para a sociedade, né? Eu queria também muito agradecer a Devani e a Vanusa, que nos ajudaram mandando materiais sobre Águas Claras, sobre Campinas, justamente para aproximar mais a universidade da comunidade, né? Igual a Pamela falou. Bom, eu vou começar aqui apresentando um pouco das instituições envolvidas nesse processo, que no caso é o arquivo da Câmara e o LPH, e vou fazer um breve histórico. O arquivo, o arquivo da Câmara, né, que é os documentos, o acervo documental da Câmara de Mariana, ele foi para Mariana no ano de 94. Só aceitar uma pessoa aqui. E esse acervo, ele é resguardado, igual a Anne falou, pelo ICHS, né, da UFOP. Logo depois eu vou mostrar umas fotos, porque eu acho que a dinâmica da remota deixa essa distância muito grande, né, da gente não saber onde é, não saber como que é. Vou mostrar umas fotos para aproximar mais vocês do nosso espaço e conhecer um pouco, nem que de forma remota, mas já fica o convite para depois cobrem da Renata, cobrem da Pamela uma visita ao nosso acervo, que vai ser muito interessante. O acervo ele tem mais ou menos, uma última estimativa que nós fizemos, de 40 mil documentos, entre alguns avulsos e encadenados. Mais adiante eu vou falar um pouco sobre o que são esses documentos e tudo mais. E são documentos que datam desde o século XVIII, mais ou menos ali de 1711, da fundação da Vila do Carmo, até a segunda metade do século passado, né? Ou seja, é um acervo documental enorme e de muita importância para a gente compreender a história de Mariana, a história de Águas Claras, a história de Campinas, a história de toda a nossa região. Eu vou mostrar um mapa aqui, que inclusive eu peço a licença da Renata Diori, que é um mapa que ela ajudou a produzir, que é este mapa aqui, inclusive tem a referência aqui, que é o mapa que mostra a extensão do termo de Mariana, essa partezinha em preto aqui. Esse termo é nada mais que o território, né, de Mariana, quanto que era abrangia a região. E vocês podem ver que, por mais que seja esse território seja enorme, vai ter divisa com o Rio de Janeiro, essas coisas assim, é um território que não era totalmente ocupado pelos colonos, né? Tinha muito índio, muito quilombola resistindo ainda. E Águas Claras e Campinas estão nesse contexto, né, de resistência, de uma área não tão ocupada. Mas é só mostrando esse mapa mesmo para vocês terem noção do tamanho e da importância do arquivo da Câmara para a gente compreender esse pedacinho de história, né? Bom, agora eu vou mostrar um pouquinho de algumas fotos, para vocês terem noção. Quando o arquivo começou, antes vou apresentar o ICHS e o FOP, né? Para vocês conhecerem. Aqui é o ICHS, que fica ali no centro de Mariana, e aqui é o nosso arquivo, nessa última foto aqui, que fica nesse prédio, que é do lado da biblioteca, igual a Anne falou. E o arquivo, quando começou, ele estava dessa forma aqui, que é umas fotos bem tristes, que mostram o descaso com documento, né, totalmente jogado no porão e tudo mais. E atualmente, ele se encontra assim. Vocês podem ver a diferença do trato, um acervo totalmente organizado. E
E o arquivo é basicamente, a gente faz isso, de resguardar os documentos, de preservar, e de mostrar e ajudar tanto na pesquisa quanto na divulgação, tanto para o meio acadêmico quanto para a sociedade, né? Alguém mandou mensagem? Bom dia. Mas o que de fato é um arquivo, né? Para que serve essa instituição? Bom, como eu disse, é para recolher, custodiar, preservar e organizar os fundos documentais, que, igual a Anne disse, tem um fundo da Câmara, mas tem outros fundos privados que recebem doação, que são recolhidos, e o arquivo é importante porque a partir desses documentos, desses vestígios do passado, ajuda a construir nossa própria história, né? Conhecer um pouco da nossa história. E os arquivos, eles são sim patrimônios e devem ser preservados, tipo assim como a escola que a gente frequenta, né? No caso de Campinas, de Águas Claras. Mas, bom, eu vou apresentar um pouco do projeto Arquivo Aberto, que é o projeto que está organizando essa exposição, projeto a qual, igual a Renata disse, fez parte da fundação desse projeto, né? Nos primórdios dos anos 2000. Desculpa estar falando a data. Mas o projeto tem o objetivo central é de articular a comunidade com o registro documental do acervo, né? Promovendo visitas guiadas. Tem uma foto que é se não me engano, de 2019, que a gente pode ver como é que as visitas funcionam. Que no caso a gente realmente recebe alunos das escolas da rede municipal de Mariana para ir até o arquivo e apresentar esse espaço a eles. Novamente, fica o convite, cobrem da Renata para levar vocês lá, e que realmente eu acredito que a troca seja muito mais interessante presencialmente, né? Infelizmente, por causa da pandemia, não podemos fazer esse evento de forma presencial, mas seria muito interessante. Bom, continuando. E o que é um documento, né, que é o arquivo guarda? A gente está falando aqui muito sobre isso, mas o que seria, de fato, um documento? Bom, documento auxilia na construção da identidade nossa, né? A gente tem exemplos como a identidade, o RG. Quando a gente é novo, geralmente os pais fazem aqueles livros de recordações, sabe? De cortar uma mechinha do cabelo e colocar, falar a primeira palavra, a primeira coisa que comeu. E isso tudo faz parte da nossa documentação e ajuda na construção da nossa história. A gente conta o passado a partir dessas documentações. E a documentação ela tem essa função de registrar e comprovar a ocorrência. No caso, nesse livro mesmo, que eu acredito que muitos pais fazem, na questão do RG, na questão do CPF, CNH, para quem é mais velho, tudo isso ajuda a registrar a nossa passagem no tempo, né? E a partir desses documentos a gente começa a contar um pouco da nossa história, e eles pertencem a nós, então são patrimônios nossos, né? Pequenos patrimônios que a gente guarda com o coração. Pode ser até, por exemplo, um RG antigo de nossos avós, um livro antigo, um diário antigo, tudo isso são documentações importantes para a nossa história. E eu disse que documentos são patrimônios, né? Mas o que de fato é um patrimônio? O que se dá? Por que a gente tem que discutir? Vamos tentar discutir um pouco sobre isso hoje. O patrimônio, eles nos cercam e estão presentes em todos os momentos da nossa vida, né? Igual eu disse, por exemplo, na casa da gente, os pais sempre contam histórias dos nossos antigos, nas ruas sempre tem a matriarca e o patriarca, que enfim, trazem consigo um monte de informações muito interessantes. A gente sempre tem receitas nas nossas famílias, né? Aquela comida tradicional que todo fim de ano a gente faz. Então, isso tudo faz parte do nosso patrimônio e nos cercam. Aqui eu estou trazendo isso porque é importante ver os patrimônios para além da monumentalização, né? Daquelas igrejas de Mariana no centro, daqueles prédios bonitos, daquelas obras de artes. O patrimônio vai muito além disso e ele diz muito sobre a nossa vida, sobre a nossa localidade. Porque, querendo ou não, os patrimônios são reflexos de quem nós somos e ajudam a nos conceber, né? Em Águas Claras a gente vai ver, igual vocês sabem, tem a cachoeira, tem tudo isso que ajudam a gente a se entender como parte de uma certa comunidade, né? E para falar de patrimônio, geralmente as pessoas dividem em duas categorias, materiais e imateriais. Eu vou passar aqui antes, só para deixar claro, material seria realmente, como eu posso dizer, uma construção antiga, né? Um caderno, esses documentos que são presentes no arquivo. E os imateriais seriam algo como receitas, músicas, até histórias
que chegam a ser patrimônios. E já encaminhando agora para uma parte mais discursiva que eu queria ouvir vocês, o que define o que é um patrimônio ou não, né? Por que quando a gente vai para Mariana, Ouro Preto, se falam de cidades históricas tombadas como patrimônios nacionais, e por que outras cidades não são patrimônios, né? Tombados oficialmente, reconhecidos como patrimônio. Isso é uma discussão que a gente quer fazer hoje, trazer essa incógnita, por que um lugar é necessariamente mais importante que o outro? Pode falar, Sofia. Ah, não, desculpa, eu apertei sem querer. Tudo bem. Para a gente pensar em patrimônio, eu trouxe umas informações que eu encontrei num livro sobre Águas Claras, que foi confeccionado pela Escola Municipal da professora Celina Célia Gomes, né, que a gente está aqui representando hoje, que é um livro que, se não me engano, ele é de 2006 e foi organizado pela diretora da época, que me fugiu o nome agora, mas esse livro ele traz um monte de exemplo de patrimônio. Antes de tudo, vocês devem estar pensando assim, o que esse povo aí de fora está vindo contar história sobre a nossa cidade, né? Sobre a nossa região, sobre a nossa localidade, sobre a nossa escola. E não somos nós que vamos contar a história sobre essa cidade de vocês, porque seria um equívoco enorme, né? Seria um pecado mortal fazer isso. A gente está aqui justamente para trazer algumas problemáticas e a gente pensar junto e, a partir desses série de questionamentos, vocês contarem a história suas, a partir de seus patrimônios. E temos aqui vários exemplos de festividades. Eu quis trazer esses exemplos aqui porque eles são o que qualquer pessoa, se pesquisar no Google, se perguntar às pessoas residentes sobre Águas Claras, vai ter esses exemplos aqui, que é a Igreja de São Luís, os corais, a Cachoeira do Ó, que eu conhecia antes, as festas, né, cavalgada. E tem uma coisa muito interessante, que é a questão do nome da escola, né, de ser Celina Célia Gomes, que é a primeira professora de Águas Claras. Essa discussão é muito interessante porque quando você coloca homenageia alguém em alguma escola, por exemplo, dando nome de ruas, fazendo estátuas, é um jeito de você patrimonizar algo ou alguém, né? Então você traz uma importância para a pessoa e faz com que essa pessoa não seja esquecida na história. Isso é uma importância muito grande do patrimônio, que é justamente de contar para a gente uma história, trazer para a gente algo. Porque quando a gente vê o nome Escola Municipal, professora Celina Célia Gomes, a primeira questão que surge é quem que foi Celina Célia Gomes, quem que foi essa pessoa, por que que ela é importante, por que que o nome dela está aqui. Vale também para nome de rua, né? Cada rua tem o seu nome ali, geralmente são pessoas que tiveram importância para a comunidade. Então, isso tudo ajuda a conceber quem nós somos, né? A Cibele levantou a mão, se puder falar. Ai, desculpa, foi sem querer, eu esbarrei aqui. Perdão. Tudo bem, tudo bem. Fica à vontade de falar, gente, não precisa ter medo, não. E com isso eu trouxe um poema da professora Celina Célia Gomes, que está no livro dela chamado Retratos do Passado, que chama justamente Minha Terra. Eu não sei se é um poema que todo mundo conhece, mas, como eu disse, os poemas, eles também fazem parte dos patrimônios e nos ajudam a nos entender, né? Eu vou bater sempre nessa tecla. Vou ler de forma rápida aqui. Amo a terra onde nasci, onde em tempo de criança, muito feliz vivi, toda cheia de esperança. Minha terra tão antiga, mudada foi o teu nome. De ti sou muito amiga, amor que nada consome. Eu quisera ver-te um dia transformada em cidade, de rara topografia com igual prosperidade. Eu quisera ver-te em flor, no trono como a rainha, e dizer com todo ardor, eu te amo, terra minha. Eu trouxe esse poema para a gente pensar uma questão. Por que que ele ficou eternizado, né? Porque é algo que representa Águas Claras. Como que se deu esse processo de patrimônio? Quem que escolheu que isso aí fosse uma representação? Antes de tudo, a história é uma disputa política, né? Tem interesses envolvidos. E eu queria trazer outro. Deixa eu ler um comentário rapidinho. Sim, isso é uma discussão muito interessante de, como eu posso dizer,
depredação dos patrimônios públicos, né, a partir de órgãos públicos. A gente vai falar disso sobre na parte da discussão. Vitor, Pode falar, Renata. só um minutinho. Tem uma aluna que não está conseguindo ouvir. Tá todo mundo ouvindo direitinho, gente? Alguém está com problema com Eu a... tô. Eu tô. Então, acho que deve ser, Sidney, alguma coisa lá mesmo, tá? Pois Tenta é, eu falei ajudá-la com aí. ela a mesma coisa, que eu estou ouvindo bem. Algum problema na casa dela, né? Tá tudo bem também. Então tá bom. Tá, Pede obrigada. ela para consultar o pai, tá bom? Vitor, desculpa, tá? Era só Quer que pra espera um saber mesmo. tempinho? Pede para ela entrar e sair, né? É. Às vezes não dá certo. Tá ótimo. Quer que espera? Continua? Ela Ok. me passou Ô, mensagem Vitor. aqui que agora está ok. Obrigada. beleza. Ok. Obrigada. Alguém falou alguma coisa? Ô, Vitor, eu queria só, SBL, eu queria só um questionamento. Eu tô fazendo um artigo sobre Águas Claras e estou pesquisando justamente, né, a questão da Celina. Ela era de Cláudio Manuel, né? Ela era originária de Cláudio Manuel, depois casou-se e mudou para Águas Claras. Então, esse poema aí, se eu não me engano, eu não vou afirmar, eu tenho que pesquisar mais a fundo, ela se refere a Cláudio Manuel. Então, ainda não sei, que eu ainda estou né, pesquisando só para chamar a atenção se eu não tenho certeza se esse poema se refere a Águas Claras ou Cláudio Manuel. Isso é uma dúvida que eu confesso que eu também tive, que a gente tirou esse poema Do livro. do livro organizado de Águas Claras. E logo depois desse poema, tem outro poema que chama Adeus, que começa falando sobre Águas Claras. Aí eu suspeitei que fosse sobre. Aí eu quis trazer ele. Pois é, não, só essa ressalva também, que aí eu não vou ainda te afirmar, porque eu não consegui ainda levantar esse dado, mas É realmente uma dúvida que fica. preliminarmente eu acho que esse poema se refere a Cláudio Manuel. Sim. E é interessante que Cláudio Manuel era o distrito a qual Águas Claras fazia parte, né? Águas Isso, Claras é é. o último distrito de Mariana, muito recente. Mas é um questionamento interessante, né? Porque pode ser realmente a Cláudia Manuel. Mas, Gente, de todo modo, é muito interessante, né, Sibeli, você trazer isso, porque eu acredito que a sua pesquisa ela vai contribuir muito para mostrar, né, os fatos, assim, porque não existe estudo mesmo sobre a localidade. Então, o que a gente tem de material é aquilo que é produzido na escola, né, com os professores que desenvolvem algum projeto. Então, esse material, acredito que você tenha também, a gente passou para o pessoal do arquivo, né? Mas então é muito interessante você estar fazendo essa pesquisa, que você vai aprofundar nessas questões, né? E a gente vai estar sempre, então, Janete quer falar também, a gente vai estar sempre, então, cada vez mais, né, que as pessoas se interessarem pelo tema, a gente vai estar descobrindo informações novas, e a história é assim mesmo, né, gente? Na medida que a gente investiga... Eu queria aproveitar o espaço, porque, como você está falando, é uma pesquisa que é difícil, porque não tem documentos, né, para pedir apoio da comunidade, né, vou precisar de relatos, assim, então, a Pâmela está lançando uma pesquisa, pedir apoio da comunidade para conseguir levantar um pouco dessa história, né? Eu acho que Janete tem informação aí, vai conseguir responder a gente. Janete é professora de português, tá, gente? Ô, Janete, pode falar, Janete. ela está com o microfone aberto, mas eu acho que não está saindo áudio. Janete, a gente não está te ouvindo. Janete, tenta entrar e sair novamente da reunião, deve ser alguma coisa técnica. Mas, por enquanto, eu vou continuando, que eu trouxe esse poema justamente para a discussão de quem que faz a história, né? Quem que faz os patrimônios, quem que eterniza as coisas. E a gente, igual eu disse, a história é sempre uma coisa construída, o passado é algo construído, né? É algo apropriado. E eu trouxe esse poema porque
Vou até apresentar uma guia aqui, que eu não sou de Águas Claras, eu não sou de Mariana, eu sou do norte de Minas, então é uma região que eu realmente não conheço. E eu, como um bom leigo, fui pesquisar assim, jogar rapidinho no Google, e apareceu esse site aqui, que é um site da Prefeitura de Mariana, que vai falar sobre Águas Claras. Eu queria ouvir de vocês de Águas Claras, e também de Campinas, né, se esse texto aqui, de 2 parágrafos, muito curto, representa toda a complexidade, tudo que Águas Claras é e tem a oferecer. Vitor, mas seria bacana, porque como não dá para todo mundo ler, tá pequenininho, talvez se você disser o que está sendo pontuado no texto, Ok. acho que não dá para todo mundo ler. Se tiver no telefone celular, aí que não vai ler Ok, mesmo. é verdade. Bom, fala basicamente que é um distrito a cerca de 40 quilômetros de Mariana, que possui a Cachoeira do Ó, e fala tudo isso, e depois só coloca ali no final sobre a festa do Padroeiro de São Luís, que é celebrada dia 25 de agosto. E termina com a frase: quem visita Águas Claras não perde a oportunidade de experimentar os incomparáveis doces preparados pelos moradores. Ou seja, a gente vê nesse site da própria Prefeitura de Mariana, o patrimônio sendo articulado a uma questão econômica, uma questão que envolve interesses econômicos, de realmente vender o turismo, vender as especiarias, vender as festas, de realmente trazer essa questão econômica para o patrimônio. Isso é uma articulação muito grande, que a Carla vai falar logo depois, que é a questão da economia da memória, que é algo, tipo assim, muito interessante. Mas, voltando aqui para o slide, tanto esse poema da Celina Célia Gomes, quanto essas festas, esses exemplos de patrimônios que a gente vê nos livros, são o que a gente denomina uma história principal, né? A história que é contada oficialmente, assim, sobre Águas Claras. Mas eu queria mostrar para vocês que foi um vídeo acho que foi a Vanusa que me mandou, que está no Facebook da escola, que eu achei, assim, particularmente surreal, e vocês conhecem, obviamente, mas eu queria só trazê-lo de volta aqui. Águas Claras tem campo, tem praça, tem rua, tem gente cheia de graça. Águas Claras é o meu lugar, é onde eu encontro a minha paz. Se você quiser se aproximar, vem sem medo, eu vou te acolher. Essas montanhas sabem dizer que essa terra é feita de amor, de um povo trabalhador que só vive para o bem. Aí a música se repete, mas eu queria trazer justamente essa música porque ela também é um patrimônio. Acredito eu tão importante quanto esse poema da Celina. Então, é essa discussão que eu quero trazer hoje, que é justamente quem que faz patrimônio ou não, quem que conta a história ou não. Talvez daqui 10, 20, 30 anos, esse vídeo, as pessoas olhem para ele e falem: nossa, minha terra, nossa, que nostálgico, nossa, eu estudei lá. E traz todo esse sentimento de pertencimento e de apropriação da história. E sai da história não para essa história oficial que a gente vê em livros, que a gente vê, que todo mundo conta, que é uma história que a gente não se sente como parte, né, que é algo tão distante, com a história realmente nossa, uma história realmente da comunidade. E é essa discussão de patrimônio que a gente quer trazer hoje, quer discutir com vocês, que vocês contem a história de seus patrimônios a partir de suas lógicas, que, como eu disse lá no início, assim como o arquivo é um patrimônio, a Escola de Águas Claras também é um patrimônio, a Escola de Campinas também é um patrimônio. Toda essa discussão de patrimônio é muito além daquele centro, né, da centralização de Mariana, da centralização de Ouro Preto, vai muito além disso.
Carla agora vai falar um pouco para continuar os ganchos e depois a gente abre para todo mundo. E aí, gente, bom dia. Eu tô muito emocionada, eu não vou negar, não. Porque eu sou de cidade do interior, então eu sei como que esses laços constituem o que a gente é, né? Esse trem da gente conhecer todo mundo, da cidade vizinha, todo mundo casa entre si, a gente já chega falando, você é filho de quem? Eu acho que existe de maneira muito mais viva. E eu quero pensar um pouquinho, muito a parte das falas aqui do chat, principalmente sobre a questão da igreja, sobre o que é o patrimônio de fato. Por que a gente às vezes reconhece Mariana, Ouro Preto, esses outros centros históricos, e não reconhece o que faz parte da gente, né? Que é a historinha do nosso avô, que são as casas que se mantêm na nossa comunidade. E aí tem uma questão econômica muito latente por trás, que é justamente que vai financiar a manutenção desses espaços e que às vezes deixam relegado aquilo que de fato importa para a gente. E, assim, passível mesmo a ser demolido por outro tipo de construção e apagando um pouquinho da nossa identidade. Porque, por exemplo, a igreja, eu acho que em todos os espaços, principalmente do interior, é muito importante, que é um ponto de encontro da comunidade, de festividade, batiza o filho, o primo, o cunhado, todo mundo ali. Os padres também trazem muita dessa história a partir dessa passagem. E, diante disso, a gente pensar um pouco sobre como que é necessário o financiamento público e o reconhecimento desse espaço, isso vai muito para uma mobilização da gente, sabe? Entender e cobrar tanta manutenção e sair um pouco desses outros espaços que são monumentalizados. Daí, tem uma questão que estava no livrinho que mandaram para a gente como material, que é sobre suporte de memória. Todo o poema, o vídeo, eles agem assim. E o suporte de memória e a produção desse patrimônio e dessa documentação, ela é muito mais do que o arquivo ou aquela igreja histórica conservada, mas é tudo que passa pela gente. Sabe uma coisa que eu estava pensando aqui, enquanto a gente estava nessa conversa, que é sobre o caderno. Já pensaram que o caderno de... Acho que deu uma travadinha. Vou esperar ela voltar. Avisa ela no WhatsApp, às vezes ela não viu que travou. Janete? Oi, estão me ouvindo? Agora sim. Pode ficar à vontade, viu? Você queria falar aquela hora? Então, era sobre a fala de Cibele aí, a questão do poema da Celina Célia. Na época que foi feita a escolha do nome da Celina, Paulo que estava na direção da escola, né? Inclusive, ele está na reunião e talvez ele tenha até mais informações. Mas uma coisa que eu acho que pode ajudar para a pesquisa da Cibele é a filha dela. Ela tem uma filha que chama Zari, que ela mora ali perto do ICHS. Então, muita coisa, assim, a gente conseguiu com ela, o material, esses poemas, né? Ela que arrumou isso pra gente. Faleceu esse ano, Janete. Oi? A Zari faleceu esse ano. Ah, faleceu, Paulo? Sim. Que pena, hein? Porque eu já ia propor isso aqui, né? Até para a gente da escola também estar fazendo um trabalho assim mais aprofundado sobre isso, para a gente deixar um registro aí na escola, né? Alguma coisa. Mas eu acho que ela tem irmãos, né? Assim, ela era a que a gente tinha mais contato. Mas eu acho que isso aí vai ser possível a gente conseguir. Ô, Janete, sim, qualquer pessoa da família, né, que a gente tenha contato, se ela tiver filhos, a sua dica é importantíssima, viu? Eu tenho estado em contato com a neta dela, que é a Alzilene. Porque a dona Zari, ela foi na escola e ela fez um relato muito interessante, ela contou muita coisa na escola, de como as escolas funcionavam aí no distrito. Ela era criança, né, a dona Zari devia ter uns 80 anos ou mais, mas ela era criança e estudava na escola e ia junto com a mãe, ajudava as crianças, então ela relatou muita coisa. Mas a gente poderia ter feito uma gravação dessa fala dela, né? Mas, assim, na época a gente não pensou, a gente fez, assim, uma coisa mesmo só para, né, para a família, em homenagem da família, né, que foram os netos, alguns filhos que estavam presentes, né, o prefeito. Ô, Janete, isso faz levantar um ponto importante, que é o registro, gente, a importância do arquivo, porque o arquivo é o espaço que registra tudo. Por exemplo, se os professores tivessem registrado nessa época, gravado,
ela falando, ou vídeo, fotografias, né? Nós teríamos hoje, talvez, nesse espaço aqui, a possibilidade de mostrar a filha da dona Celina Célia, né? Se tivesse sido gravado, a gente poderia, o que a gente chama de transcrever, né? E depois ter isso com a gente, o relato dela, tudo que ela falou. Então, isso aqui, essa fala de Janete, só vem reforçar para a gente a importância do arquivo, a importância do registro, né? O local onde os meninos trabalham, que a Ana é coordenadora, é um local que guarda essas informações. Então, o arquivo é um espaço importantíssimo. O Arquivo Histórico da Câmara Municipal de Mariana, ele guarda a história de Mariana e dos seus distritos, né? Por isso que a gente está tão feliz aqui hoje de ter o pessoal, né, fazendo essa fala sobre o arquivo de Mariana, sobre os distritos e sobre as nossas escolas, tá bom? Mônica quer falar, eu acho? Eu vou aproveitar essa fala da Renata e toda essa discussão que está aqui no chat, né, para poder reforçar essa ideia. Quer dizer, a gente tem que pensar, olha, podíamos ter feito, né, e não foi feito lá naquele momento, mas sempre é possível de se fazer, né? Então, essa ideia de se trabalhar com a memória daqueles moradores mais antigos, de pessoas que guardam histórias, que muitas vezes vão acabar sumindo e desaparecendo, né, com esses moradores. Então, acho que esse é um projeto muito interessante que a escola pode encampar, né, para poder trabalhar o patrimônio dessa localidade, né? Então, se a gente tem um arquivo lá como um patrimônio que guarda, né, toda a documentação que passou pela Câmara Municipal e que fala sobre os moradores, sobre as atividades econômicas, sobre as necessidades dessa população, as mudanças da cidade, é possível a gente trabalhar com outros acervos e construir outros acervos, né, que digam respeito mais especificamente à nossa comunidade. Como o Vitor falou, né, na família a gente constrói um acervo de memórias, as fotos, né, às vezes um vídeo, né, eu me lembro quando começou o vídeo, a gente guardava essas coisas num CD, né, era assim, muito bacana, né, hoje a gente nem usa mais CD, né, mas acho que é montar um projeto para poder pensar como guardar, como trabalhar, né, como manter, né, um projeto que pode se manter, né, então se faz uma história com essas pessoas mais velhas da localidade, faz o registro da festa, né, e vai fazendo também um registro das mudanças que vão acontecendo, né, nessas atividades, nesses espaços. A memória é sempre, né, ela está sempre se acumulando, né? E a história também vai sendo reescrita, né? A partir, acho muito interessante esse dado sobre o poema, porque vai, à medida em que a gente vai investigando e vai pesquisando, a gente vai aprendendo melhor, a gente vai buscando novas informações que vão agregando, né? E vão refinando esse nosso conhecimento. Por isso que a gente faz história até hoje, né? Porque senão a história já estava contada no livro e ninguém precisava fazer mais, né? Mas acho isso muito importante, né? Por exemplo, buscar na comunidade, a Maria de Fátima, acho que foi a Maria de Fátima que chamou a atenção da igreja, né? Que foi derrubada e se construiu uma nova igreja. Existe na comunidade alguma imagem, né, de como era a igreja antiga, né? Como que a população usava esse espaço, né? O que as pessoas se lembram do prédio antigo, né? Dos padres, não sei, ou das atividades que eram feitas naquela igreja. Tudo isso é uma forma de manter, de resgatar, né? De resgatar e de manter essa memória para essa comunidade. Acho que seria um projeto muito bacana. Eu vou parar de falar. É que a Carla voltou, mas só puxando esse assunto do registro, né? Que assim, isso é a produção da história, gente. A história é algo que é produzido o tempo inteiro, né? Correr atrás de produzir essa documentação, de produzir esses registros que contam a nossa história é algo importantíssimo. E hoje em dia, porque a gente tocou na questão do CD, né?
que na minha época também tinha CD, depois foi os pendrives, mas hoje em dia são celulares, computadores e as redes sociais que também funcionam como arquivo privado. Hoje em dia, quando o bebê nasce, é a mãe colocando 700 fotos e vídeo do bebê na rede social, compartilhando com todo mundo nos grupos da família. Isso, a gente, como o fenômeno da rede social é algo muito novo ainda, né, muito recente, a gente não tem noção do valor patrimonial delas. Mas daqui 10, 15 anos, quando desse bebê virar um adolescente, olhar para as fotos dele na rede social da mãe e tudo mais, vai trazer essa noção de patrimônio, sabe? Esse cultivo da memória e todas as relações que o patrimônio traz. Carla, você quer continuar a fala? Se tudo bem. Oi, gente, caí, mas eu posso bem. Então, um pouco mais das inquietações que eu queria trazer é justamente sobre isso, que não tem idade para a gente participar da história ou fazer esse tipo de registro. E essa recolha dos materiais, principalmente de história oral, do caso, do conto, pelas mais diversas fontes, tem o seu valor e tem o seu espaço muito importante. E eu acho que no caso dos distritos, principalmente Águas Claras e Campinas, é muito válido esse esforço, principalmente para evitar a perca, né? Porque é isso que passa por todo mundo. É isso que não só une, mas que faça com que a gente se compreenda a nossa própria identidade. E passa pelos aspectos, às vezes, que a gente até deixa de lado, né? Aquela receita de chá, aquela comidinha típica, que define por que só em Minas Gerais tem pão de queijo, nos outros estados é biscoito de polvilho, o pessoal não sabe o que está falando. Então, assim, essa passa pelas nossas próprias compreensões. Se o Vitor puder passar o próximo slide para mim. Foi? Não, o próximo. Pode passar pro mapinha. E uma coisa que eu queria questionar é justamente sobre essa questão da educação patrimonial. Como que o patrimônio nos ajuda a compreender o espaço e todas essas transformações. Esse aí é uma ilustração da Vila do Carmo, que é onde que Mariana se constitui. Eu não sei se vocês conhecem hoje em dia, mas é lá na Prainha. E foi a primeira formação da cidade. E aí o Vitor pode passar para o próximo. E como que está hoje em dia. Apesar de ser o berço de Mariana, está completamente desconfigurado. Mas lá no fundinho dá para vocês verem a mesma capelinha, o morrinho do lado. Pode voltar, Vitor. E a pergunta que eu deixo é por que a gente não reconhece isso como, esse espaço como centro histórico e como a Gênese de Mariana e reconhecemos o jardim, que é um espaço totalmente construído para isso. E como que às vezes a gente deixa de lado aquilo que de fato constrói a memória em prol de outros, e é justamente o que o Vitor falou, né, sobre a questão da história e do poder. Essas coisas servem de alguma coisa, e não é porque está descaracterizado, ou que há uma concentração de esforço em torno de outras partes ou de outros espaços, que a gente pode deixar isso de lado. E no caso da igreja, se tivesse alguma coisa, como a Ana falou, tanto de registros orais, de gente contando como que era usado, quanto alguma fotografia, ajudaria muito a reavivar essa memória e preservá-la, já que foi parte constituinte de grande parte do corpo da comunidade, né? Acho que muita gente foi batizada lá, casou. Fotos de casamento também seriam muito interessantes para trazer esse tipo de memória. Acho que são coisas nostálgicas, que bem como a foto que o Vitor deu de exemplo, que a mãe que publica, esse tipo de registro que às vezes fica guardado ali dentro de casa, serve para a memória da comunidade. Pode voltar naquele slide sobre... Carla, licença, só acrescentando, porque esse também é um grande problema aqui em Ouro Preto e, né, talvez seja em outros lugares. Eu acho que isso está muito ligado ao preconceito das pessoas, da sociedade como um todo, dos dirigentes da sociedade, porque Ouro Preto também é assim, né? Ouro Preto se iniciou, não foi no centro histórico, né? E por que hoje, onde são as periferias, onde tem a maior concentração de negros, né? Isso é preciso ser dito também. Por que esses lugares são totalmente desvalorizados pela prefeitura, por exemplo, né? Porque só um centro histórico é olhado pela prefeitura, pelo IFAM, né? Então, assim, é um questionamento também a se fazer, né? Igual vocês estão vendo a igreja, né? Onde teria se iniciado a cidade. E hoje, como que, assim, isso não é um ponto turístico, né? Lá no fundo, vocês estão vendo? Bem lá no fundinho. Por que isso não é um ponto turístico? Por que isso não é valorizado? Por que isso... Eu mesmo não sabia disso, né?
Então, assim, a gente chama isso de historicídio, né? Ou seja, o assassinato da história daquilo que realmente, né, é do povo, é da comunidade, né? Muito interessante É essas uma imagens, dica muito Carla. interessante que eu sempre faço é pesquisar no Google assim, imagens, o que que traz, né? Eu vou até compartilhar a tela aqui, ao vivo. Pesquisei aqui Mariana, Minas Gerais, olha o que aparece. Como a gente pode ver, é muito, muito, muito diferente disso aqui que a gente está mostrando, né? Se eu falar que isso aqui é Mariana, a maioria das pessoas nem acreditam. Se eu falar que é aqui que Mariana começou, e trazendo importância um pouco maior, foi aqui que o estado de Minas teve um alavanco muito grande, né? Que aqui começou o ciclo do ouro e tudo aquilo. A gente não fala que é Mariana. Por que será que isso acontece, né? A gente vê como que a memória é sim uma coisa construída, como patrimônio é sim uma coisa construída por interesses políticos. Por isso cabe nós, da comunidade, nós que estamos correndo atrás disso, tentar reavivar esses espaços de memória. Assim como Águas Claras e o Distrito de Campinas também tem toda a importância da história local. É a partir dessa história local que a história da comunidade vai surgindo, sabe? A história da professora Celina Gomes, por exemplo, com certeza a pesquisa que a Sibeli está desenvolvendo e tudo mais, com certeza vai servir de muito para a história de Mariana e da educação em Mariana, por exemplo. Então, assim, a história é algo que é sempre produzido. Isso é muito importante de deixar claro. Acho que a Maria de Fátima levantou a mão já tem um tempo, se ela puder falar. Oi, bom dia, gente. Tudo bem? Eu queria salientar um assunto. Em 2001, nós fizemos o curso normal superior. Eu não sei se vocês lembram, nós fizemos pelo FOP. Eu não sei se vocês lembram, os professores, principalmente no governo Henrique, foi exigido o curso superior, os professores queriam de sala, né? Então, foi embutido novamente, julgado os professores do curso superior normal, superior à distância. Nós não tínhamos, assim, o número de vagas nas universidades eram pequenos, né? Hoje, eu acho que ampliou bastante em vista de 2001. Então, nós fizemos um trabalho, as minhas colegas de trabalho que estão também participando da reunião, com certeza elas sabem, né, informar, falar sobre isso. Nós fizemos uma pesquisa sobre a escola Celina Célia, nós fizemos uma pesquisa sobre o livro, eu até passei algumas informações para a Cibele, sobre o material que nós trabalhamos. E com isso, nós conseguimos, fizemos entrevistas. Eu busquei no acervo da escola, arquivo morto, a questão de evasão escolar, que logo depois de serviço social, isso foi fundamental para mim. E nós buscamos no acervo a questão da evasão escolar, nós buscamos no acervo onde foi a escola antes, aliás, após a Celina, que foi num paiol, aí o Paulo vai poder falar melhor, que a mãe dele foi professora. E depois, mas antes disso, nós pesquisamos, Celina, nós pesquisamos sobre a região, né, de onde ela veio, Cláudio Manuel. E uma das entrevistas, eu lembro até que foi minha sogra, aliás, tem vários idosos que já faleceram, que nos deram entrevistas, e ela, assim, ela sofreu injustiça lá na região dela, ela teve que mudar para Águas Claras, e a filha dela, a Zurita, ela ainda era viva. Então, no dia da apresentação do nosso trabalho, Dom Freire ainda, hoje é isso, né? A filha dela compareceu à nossa apresentação e nós fizemos tipo, uma pesquisa, sabe? Nós fizemos uma pesquisa, foi tipo um artigo. E ela compareceu nessa apresentação nossa. Ela compareceu e eu acredito que vocês, né, consumiram com tudo, que eu acho que o curso de normal superior ele foi muito desrespeitado naquele período. Por quê? Porque na eleição para reitor nós tínhamos transporte para irmos em Ouro Preto para votar para a reitoria.
Agora, para recebermos nosso diploma, nós precisamos ter pago um valor lá exorbitante. Nossa, foi uma coisa muito, muito injusta. E como eu questionava muito, então eu era taxada como chata, cri-cri, coisas assim, aí eu não questionei muito porque estava sendo a única. Mas eu acredito que no arquivo vocês vão encontrar muita coisa. Nós encontramos assim, uma riqueza de material nesse período que nós fizemos essa pesquisa. Foi eu, Glaucia, Luciana, morávamos aqui, né? Luciana ainda mora, eu também, e nós fizemos essa pesquisa. Então, isso aí já tem mais de 20 anos. Eu não sei se eles preservaram esse arquivo, porque vieram livros para nós, Mato Grosso, nós estávamos em 2001, e vieram livros de 1993 para nós trabalharmos, apostila. E eu encontrava muito erro ortográfico, erro de páginas, as ordens das páginas e coisas assim. Eu recusava muito material que era fornecido pela universidade, sabe? Nossa, ia muito de frente essa questão. E eu não sei se eles preservaram isso, mas o material é muito importante, sabe? É muita coisa boa mesmo. Muita coisa boa que vocês vão encontrar. Caso encontrem, né? Esse arquivo é o da escola? Não, é da universidade. Nós estávamos na universidade nesse período. Nós estávamos inseridos no curso. Tanto é que esse curso normal superior, ele só durou 4 anos. Ele entrou num período, né? Finalizamos. Eu estava até olhando meu diploma, se eu falasse, nós finalizamos, né? No final do governo, praticamente, de Fernando Henrique. Aí nós finalizamos o curso saiu, normal acabou, não existia mais. Aí entrou pedagogia à distância. Pedagogia à distância, mas normal superior não estava extinto, acabou. Foi só nesse período que Fernando Henrique colocou, não, pessoa sem curso superior não poderia atuar em sala de aula. Quem tinha só magistério não poderia. No meu caso, eu tinha magistério nesse período, né? Depois fiz outro curso. Mas esse período, então, a pesquisa é da UFOP. Eu não sei se ele foi preservado. Porque, na verdade, esse curso ele era totalmente excluído, ele era muito excluído. Tanto é que as nossas aulas, elas começaram no resumo do ICHS. Nós não podíamos utilizar as salas. Acho que a Anne quer falar também. Eu queria falar, mas eu acho que ela caiu na Maria de Fátima, né? Não sei. Eu acho que é uma interessante, né, esse depoimento dela, para a gente poder tentar ver se recupera. Nós não tínhamos esses dados aqui para ver se recupera algum dado desse, né, Vitor? Eu também não sei se a universidade guarda esse material produzido pelos alunos, né? Porque os documentos também têm um certo prazo, né, em que eles são necessários ser mantidos, né? Então, efetivamente, o trabalho dos estudantes, eu não sei como que isso é preservado, tá? Mas é interessante, o que me chamou a atenção na fala dela, quando ela fala do arquivo morto, eu entendi que ela estava falando do arquivo da escola e que eles levantaram vários dados no arquivo da escola, né? Então, essa denominação, muitas vezes, que, né, era frequente se usar um arquivo morto, são aqueles documentos que você não trabalha mais com eles, você não usa mais, né, no dia a dia daquela instituição. Não tem nada de morto nesses documentos, né? Na verdade, eles têm uma porção de histórias para nos contar. Por exemplo, tendo um arquivo, né, da escola, muitos dados vão poder ser levantados, né,
não só da escola, mas acho que também da comunidade, é possível pensar isso a partir desse arquivo. Então, é um pouco assim, de como esse nome, né, que foi com frequência dado, né, e utilizado de um arquivo morto, ele é tão assim, ele não diz respeito à realidade, né, porque no fim das contas esse arquivo também, que muitas vezes a gente deixa lá no cantinho, ele traz muito dado, muita informação, né, ele ajuda a construir essa história, né? Eu entendi que não é da escola, na hora que você falou que eu pensei que fosse, agora eu entendi o que você disse, Maria de Fátima. Nós vamos ver se conseguimos levantar algum dado, né, desse material aqui, tá bom? A Carla me disse que talvez esteja na biblioteca. Sim, que eu lembro que... Esse arquivo morto que eu citei é o da escola, sim, porque em 2009 eu fui fazer serviço social, eu tive que buscar as coisas nesse arquivo, então eu não encontrei tantas coisas como eu havia encontrado em 2001. São alunos que evadiram por trabalho, questão de trabalho, alunos que não tiveram condições de permanecer na instituição, de infância, sabe, vinham a pé para a escola. Então, eu comecei a fazer pesquisa de campo, que a minha monografia foi pesquisa de campo em 2012, que eu finalizei meu curso. Mas em 2001, nós pesquisamos esse arquivo também, mas ele estava mais completo, mais robusto. Esse é o da escola, sim. Não sei se ele ainda se encontra na escola. Eu olhava registros de matrículas, notas de alunos, motivos que abandonaram, a frequência, eu analisava tudo isso. E com isso, através desses dados, até os alunos fazer a pesquisa, a entrevista. Nossa, é uma pesquisa fundamental, né? Esse tipo de pesquisa que acesso cotidiano escolar é muito importante, principalmente o uso dessas fontes. E daí também mostra a importância dessa conservação, digitalização e preservação, né? O que eu ia comentar é que tem alguns trabalhos recentes. Não, eu tenho a monografia em mãos, tenho em computador salva, e lá no ICSA também se encontra. Agora, eu não sei a de 2001. O que foi feito, sabe? A de 2001 é tipo um relato sobre o curso. Mas no trajeto, sabe? Nesse período do curso, a gente tinha que falar sobre a instituição que a gente trabalhava. Cada professor, né, de distritos de Mariana tinha que falar da realidade escolar da instituição onde atua. Só um minutinho. Ô, Carla, você estava apresentando, acabou caindo, né, aquela hora. Se você quiser também continuar a sua fala, tá bom? Fica à vontade. Carla? Beleza, eu vou encerrar aqui. Oi. Se você quiser continuar, então, onde você parou aquela hora também? Tá? Eu vou encerrar, só vou comentar que na organização da Biblioteca do CHS tinha algumas coisas sobre esse curso do ano de 2001. Eu vou ver se eu consigo entrar em contato com alguém, que eu fiquei muito interessada agora. Se o Vitor puder voltar o slide para mim. Mais um. Obrigada, amigo. Então, gente, eu vou, de fato, já encerrar minha fala. E aí eu vou falar um pouquinho mais sobre o nosso projeto do Arquivo Aberto e reiterar que é para vocês obrigarem as professoras de vocês a levarem vocês lá, os pais também são mais que convidados. A gente vai fazer umas atividades presenciais muito, muito legais e interativas, e daí eu vou falar um pouco sobre essas práticas que a gente desenvolve, que é justamente agora, né, online, aparecer no sábado letivos e conversar um pouquinho, mas também sugestões de atividades que dá para fazer no dia a dia, pensar justamente como que todo mundo é atuante na história e produz material como fonte histórica. E aí eu reitero a importância do caderno, principalmente para pensar nesses períodos, mas também de escutar as pessoas da comunidade, de entender um pouco o espaço, de por que o espaço está mudando, por que uma rua muda de nome. Tudo isso faz parte de um pouquinho do que a gente é. E a criação de um arquivo privado também é uma atividade que a gente pode desenvolver, que é justamente tanto reforçar essa manutenção e preservação daquilo que diz respeito aos laços familiares,
mas também organizar isso. O recolhimento e construção da memória, que é um movimento que eu acho que a gente pode pensar um pouco sobre Águas Claras, essa pesquisa que está sendo feita sobre a Célia e também sobre outras personagens. Não deixar isso se perder, ir lá entrevistar a galera que ela deu aula, saber um pouquinho mais sobre as práticas, recuperar as documentações, as obras dela. E espaço para discutir justamente as temáticas propostas. Tudo isso, a partir do que vocês trazem, do que vocês conversam com a gente, contam, vão ajudando a pensar em como que essas atividades podem ser incorporadas. E, por fim, eu acho que foi um tema que eu devia ter falado um pouquinho mais, que é as problemáticas que envolvem o patrimônio, e essas ideias de patrimonialização que vão eleger aquilo e faz com que a gente, às vezes, esquece o que de fato interessa, né? Que é o lugar que a gente mora, os nossos familiares, as nossas festas, as nossas práticas e costumes, a receita da avó, aquele chá, tiriqueda. Tudo isso é muito importante de ser preservado, de ser construído. Acho que uma coisa que o Vitor mostrou muito bem é como que o espaço digital ele tem sido um facilitador para que a gente preserve isso, para que a gente ajude a construir isso. Acho que no mais, a Maria de Fátima está com a mão levantada? Eu acho que é daquela hora. Eu queria puxar também uma questão. Desculpa, esse telefone tá tocando aqui, gente. É vida de EAD, né? Acontece esses imprevistos. Mas é justamente na produção da história, na criação de arquivos privados e tudo mais. Estou vendo algumas fotinhas de crianças aqui, fico muito feliz que esse público esteja aqui. Eu convido essas pessoas que, assim, a gente está falando aqui muito trabalho, entre aspas, de gente grande, né, pesquisando na universidade e tudo mais, mas o arquivo da Câmara, por exemplo, mesmo ele estando sendo abrigado na universidade, ele pertence à comunidade. É importante deixar isso claro. E eu convido para um trabalho de realmente de construção da memória de cada criança, correr atrás de seus pais, correr atrás de seus avós e perguntar sobre a história familiar, sobre as coisas. Eu, por exemplo, tenho uma sorte e um privilégio enorme de ter um bisavô vivo, que atualmente tem 112 anos de idade. Então, assim, ele é uma história viva, nasceu antes da Primeira Guerra Mundial, ele nasceu antes da cidade, eu também sou de uma cidade muito pequena, e quando eu tenho acesso a ele, converso com ele, e gravo tudo, escrevo tudo, com o celular mesmo, abro o gravador e deixo gravando para ouvir depois, aprender mais. Vocês descobrem que essas pessoas, gente, são uma fonte de conhecimento muito maior do que a gente acha em livros, do que a gente acha na rua, do que a gente acha em sala de aula. A educação também é feita em casa, também é feita nesses espaços. Então, eu convido a vocês, que os professores também estimulem essa prática de realmente correr atrás da nossa história e construir a nossa história, conhecer um pouco mais a nossa história. Eu sou, igual eu disse, sou privilegiado de ter uma pessoa dessas viva, né, que é realmente raridade, mas a história se faz também a partir de todo esse conjunto, né? Então, fica aí o convite e a gente agora vai abrir espaço realmente para a gente falar um pouco, discutir um pouco e já encaminhar para o encerramento. Renata de Hora, quiser falar, por favor, Anne também. Eu queria usar aqui só um pouquinho da fala do Vitor, né? Para falar que a memória, quer dizer, disso que a gente está falando muito da memória, né? Como essa memória ela é fundamental para a gente poder resgatar essas experiências do passado, para a gente poder, como se diz, conservar, né, e transmitir uma determinada identidade, né? E como essa memória ela é fundamental para a construção da história, né? Como essa memória ela contribui para que a história ela se faça, né, buscando dar conta da maioria, né, ou de um volume, uma vastidão maior de depoimentos, né, de dados, e que ela não se construa só a partir, né, dos registros e dos dados de um determinado grupo social, né? Então, a história diz respeito a todos, né? Então, e preservar essa memória, né, da comunidade é uma forma de também a gente oferecer à história, né, esses vestígios, esses materiais que ajudam a fazer com que essa história que seja feita, escrita, né, ela consiga dar conta dessa diversidade que é a sociedade, né? Então, acho que isso é fundamental, é muito importante, né? É isso. Gente, o que eu queria falar
que eu estou vendo aqui, agradecer também. Olha quantas coisas, né, nós conseguimos levantar aqui nesse momento em relação. A Vanusa levantou a mão ali para falar. Tenho certeza que ela vai falar um pouco sobre a comunidade de Campinas, mas sobre a comunidade de Águas Claras, que a gente está tendo a presença da Cibele, que está pesquisando o assunto. E eu estou vendo aqui, por exemplo, a Gislene Aparecida, ela é da comunidade, ela mora em Mariana, né, Gislene? Mas ela é de Águas Claras, eu quero agradecer a presença, eu sei que deve ter mais gente aqui, só que eu não estou conseguindo identificar. Mas agradecer a presença e pensar como é importante esse tipo de discussão aqui, a gente pensar o quanto de informação que a gente precisa e deve levantar sobre a história de Águas Claras, sobre a história de Campinas, e o quanto as pessoas, né, não, eu estou falando, Pamela, da comunidade, em relação à história, a importância que as pessoas da comunidade têm, mesmo não estando lá ainda, para a gente conseguir levantar informação sobre a história do local. Né? Eu mandei o convite para as pessoas, coloquei no grupo de moradores e agradeço muito a presença de vocês, porque aqui agora a gente consegue, né, mostrar para vocês a importância de vocês para a gente resgatar a história local. Né? Como foi dito sobre a Celina Célia, na época não foi registrado nada sobre a visita dela na escola. Né? Mas hoje a gente ainda pode continuar fazendo um levantamento de informações por meio dos parentes, né? Igual a Cibele falou, que a neta dela tem conversado com a neta dela, e são as formas que a gente tem de poder descobrir, né? De poder levantar informações que até então a gente não sabe, né? Sobre o local, sobre a professora que deu o nome à origem, né, o nome da escola atualmente. Antes era a Escola de Águas Claras, hoje é a Escola Professora Celina Célia Gomes. Então, só levantar aqui, agradecer a presença das pessoas, a comunidade, né, que a gente fez o convite, e levantar a importância de vocês para a gente resgatar, né, essas informações e possivelmente passar o contato de vocês para a Cibele, para que possam ajudar no levantamento dessas informações. Cibele, que atualmente está fazendo essa pesquisa sobre a região de Águas Claras. Né? Então, Cibele, se puder deixar aí o número dela no chat, para a gente poder, né, passar para as pessoas, para que possam realmente compartilhar essas informações aí, que vão ser muito importantes para o trabalho da Cibele, tá bom? Era só isso que eu queria dizer, gente. Seguindo a ordem aqui, a Maria de Fátima está com a mão levantada, depois a Cibele levantou agora. Não, desculpe, eu cliquei aqui, porque eu havia clicado 2 vezes, Okay. Eu já fiz o que eu desejava falar. Cibele poder falar, depois a Vanusa, eu acho que a Maiara também levantou a mão. Então, só reiterando o que a Renata falou, né, eu já entrei em contato com a professora Pamela, ela está me auxiliando nisso, tem um formulário que ela postou, acho que para os alunos e para a comunidade, lá tem meu telefone, meu e-mail, né, e o artigo que eu estou escrevendo, ele vai tá tentando levantar um pouco da história de Águas Claras, não só da história, mas eu estou fazendo, meu projeto de doutorado escrever a história dos distritos de Mariana. Então, toda informação de qualquer distrito que alguém tiver é muito bem-vindo, porque tem um grupo de 11 professores, cada um está escrevendo um distrito. Eu, como muito tempo dei aula em Águas Claras, tenho um contato aí, né, gosto da comunidade, escolhi Águas Claras para escrever o meu artigo. Então, reiterando, eu conto com a ajuda de todos, os professores, os colegas, de quem tiver fotos, a Renata falou de fotos aí, fotos antigas da igreja, isso tudo vai ser uma ótima contribuição para o meu artigo. Então, tá aí, meu contato tem com a Pamela. Então, quem puder, eu fico muito agradecido com a ajuda. A Fátima tem me dado coloca aqui no chat para o pessoal poder
para o pessoal poder escrever, pessoal da comunidade, sabe, que quiser te mandar alguma informação, se você quiser, né, colocar. Não, claro, eu coloco. Eu já queria agradecer a Fátima, que tem me dado um apoio muito grande. A Gislene, que está aí também, ela já, né, tem me dado um apoio, e outras pessoas que eu tenho procurado e já estão me dando um apoio. Eu vou colocar no chat, sim. Muito obrigada, Renata, pela oportunidade. Sibeli, eu Oi. faço o convite a você, tanto com o seu trabalho pronto, né, encaminhe para a gente do arquivo lá, do LPH, porque já que a gente lida com a memória de Mariana, né, esses trabalhos, essas informações, esses dados, eles são interessantes para a gente manter lá também, né, porque fica mais um espaço de preservação do material, né. Acho que esse é um projeto que talvez a gente possa encampar dentro do LPH, né, de uma história da cidade, de uma história dos bairros da cidade, de uma história dos distritos da cidade também, né? Então, acho que é um movimento que me interesso, né, a fazer, a apoiar e a contribuir, tá bom? Tá, Joiane, eu vou deixar meu contato aqui, né? Você pode, se você é o zap dele, aí se você quiser, você pode me incluir, que a gente pode até conversar um pouquinho mais depois no privado, tá joia? Tá ótimo, tá ótimo. Obrigada. Estou respondendo aqui. Vanusa? Bom dia a todos, meu nome é Vanusa, sou professora, né, de Campinas. Como o Vitor falou, a questão do trabalho escolar, né, relacionada à história do local, eu fiz um trabalho com 4º e 5º ano, que eu trabalho em Campinas, né, descobrimos maravilhas daquele lugar, que hoje, e é Campinas. Nós temos 2 documentos na Cúria, em Mariana, que comprova, tá, que é Campinas, não Campina. Porque a história que nos foi contada, que a igreja, a terra era de um único dono e foi doado para a igreja da Assunção de Juiz de Fora. E o senhor Barreto Bicalho foi quem comprou parte dessa terra e deu o nome de Campinas. Então, e no mais, foram chegando pessoas fugidas para esse lugar. Por isso que hoje a gente corre atrás, porque para se tornar uma região de remanescentes de quilombolas, porque nós temos 99% de negros na comunidade de Campinas. Várias curiosidades temos em Campinas, né? Hoje nós temos uma igrejinha, igual vocês mostraram a igreja da Assunção lá. Antigamente, era uma igrejinha que só cabia o padre dentro. Os fiéis ficavam ao redor deste espaço. O Sagarana, que nós temos na chácara, é uma fazenda antiga de Campinas, que foi removida e feito o Sagarana que nós temos na chácara. Então, assim, Campinas é rica em histórias, né? Não podia deixar de não falar aqui da comunidade, que eu amo demais, de coração, né? E fico feliz, né, desses levantamentos, desses dados, porque é muito importante. Lá nós temos o Ageu, que é filho de capataz, que trabalhou em fazendas de escravo, sabe? Então, assim, é muito rico aquele lugar. E, geralmente, não sei se é a Pamela que falou a questão de lugar, talvez, ficar isolado, negros, né? E a gente sente um pouco isso em determinados momentos, sabe? Que eles não têm muita voz. Portanto, para vocês terem ideia, hoje o ônibus passa lá, gente, umas 2 vezes no mês. O ônibus que traz a população para Mariana. Então, eu não posso adoecer, porque eu não tenho como então eu tenho que desembolsar R$250 para pagar um transporte para me trazer para consultar. Então, é por isso que eu acho que tem que realmente fazer esse trabalho, focar e buscar, né, ajudá-los, não deixar as comunidades morrerem. Ô, gente, eu quero só falar uma coisa aqui também, aproveitar, agradecer e falar para as professoras aí de Campinas que o Vitor Policarpo, agradecer pela criação da logomarca que ele fez para a Escola de Campinas, que todo mundo amou, ficou linda, tá? Foi o Vitor, tá bom, gente? Muito obrigada, Vitor. Sobre isso, Renata, eu ainda deixo claro que
abro o convite para você abrir uma espécie, não sei, de processo seletivo ou uma criação, de fomentar tanto a criação de uma logo que realmente venha da comunidade e também de homenagear alguém importante da comunidade, dando nome à escola. Então, fazer esses dois processos que eu acho que seria incrível, vindo de vocês, tendo em vista tudo que a gente discutiu, né? Talvez dar voz a alguém que não seja tão prestigiado pela história, talvez trazer na logo algo que não seja tão visto em Campinas, que, como a Vanusa falou, é algo realmente muito bonito, muito rico. Então, fica aí o convite para a idealização desse projeto e para ampliação, que aí fica como um patrimônio da própria escola, né? Tanto o nome quanto a logo. Bom dia, eu sou a Delvani, pedagoga de Águas Claras e Campinas. Trabalhei muitos anos em Campinas também, a Vanusa lembra, e nós começamos um processo para tombamento de Campinas como comunidade quilombola. E se isso tivesse ido para frente, a escola de Campinas não teria sido tirado o seu público de lá, que isso esvaziou a comunidade, e hoje, com esse período pandêmico, a gente não teria tantos problemas quanto o distanciamento, porque é uma escola grande. E nós chegamos a pesquisar, chegar num processo de documentação do governo, tem os passos para transformar a comunidade quilombola, mas aí eu fui transferida da escola e deixei isso para a comunidade e para a Vanusa, que é efetiva lá, né? Não que as outras professoras não possam, mas é porque há uma continuidade. E isso é um ganho muito grande para a comunidade, que tem folia de reis, tem congado, tem 99% negros. Hoje a gente sabe a questão da valorização. Então, é um trabalho muito bacana mesmo, que deveria ser tomado, tomar posse a comunidade do que é deles. Nós chegamos a fazer um trabalho, a Vanusa lembra, de mapear os locais importantes e as histórias. Tem a pedra do suplício, né, Vanusa? Que o povo os escravos ficavam de cabeça para baixo lá quando não fazia coisa que os donos queriam, e eles contam com muita propriedade, mas Campinas está tendo um esvaziamento lá. Tudo é fora de lá. Só não fecharam o restante da escola porque a comunidade bateu o pé, né, Vanusa? A gente, claro, estava lá, mas a comunidade encampou. E é isso que é preciso a comunidade de Campinas, de Águas Claras, tomar posse do que é deles, dar voz às histórias que é deles. A escola é uma parte muito importante, mas que eu, enquanto moradora tenho que saber da minha importância e tomar posse. É isso que eu falo. E hoje eu só tenho agradecimento, gratidão, porque é muito importante falar e refalar, né? Eu agradecer as pessoas que estão aqui, os alunos que estão aqui, que é por eles, para eles, e para muito além deles, depois deles. A Renata também, da sala de recurso, está presente, né, que ela se importa com os alunos especiais, e às vezes a gente comenta isso. Muitas vezes eu estou muito preocupada com o conteúdo, com isso, com aquilo, e eu esqueço o que é meu, de verdade. Muito obrigada. Estamos juntos aí. Eu queria, já encaminhando para um final, que
quem puder abrir a câmera para a gente registrar esse momento, né? Ficar guardado. Só para fazer um momento mais especial agora, que é sábado. Eu agradeço demais a disposição de todo mundo de estar aqui, que é realmente lindo. Espero que vocês estejam gostando muito. Deixa eu observar a quantidade de gente. Bom, no 3 vocês dão um sorriso aí, gente, por favor. 1, 2, 3. Muito bom. Alguém tem mais alguma coisa a falar? Sibeli, pessoal da comunidade. Gostaria de ouvir vocês também, gente. O espaço aqui é para realmente todo mundo. Tem que fechar, senão... Fica à vontade. O Paulo abriu o microfone, se ele quiser falar. Paulo, você quer falar? Paulo? Ô, pessoal, eu queria dizer o seguinte, muitas das nossas potencialidades, né, muito do que é o nosso patrimônio, a gente não consegue perceber, e às vezes é preciso pessoas que não são de Águas Claras, que não são de Campinas, né, que não são da nossa comunidade, que nos mostrem isso. Às vezes a gente não valoriza, a gente não consegue perceber, né, o que nós temos. Bacana? Paula, a gente estava te ouvindo. Ah, agora cortou, ele fechou o microfone. E caiu a imagem também, ele pode ter caído. Porque ele saiu caminhando, ele pode ter perdido a conexão. E tem a Sibeli também, está com a mão levantada. Deixa eu só fazer uma colocação a respeito disso que o Paulo estava falando, que é muito interessante, porque às vezes realmente é preciso, né, Mariana mesmo, o meu irmão teve uma época, meu irmão trabalha com artesanato e a equipe dele, a equipe de artesãos de Mariana, ganhou fez um projeto e ganhou pela Vale. Uma pessoa veio, né, para poder passar, para fazer um trabalho com esses artesãos, para trabalhar mesmo sobre o patrimônio da cidade. Então, o conhecimento desse artista, né, dessa pessoa que estava dando o curso para eles, fez com que eles levantassem informações sobre a história de Mariana e passasse para a arte, para o artesanato, a história de Mariana. Sabe? Então, todos os trabalhos que eles fizeram, almofadas, tudo referente a artesanato, meu irmão fez carimbos, né, resgatando a história dos negros, o que mais que tinha? Bordados, tudo isso foi feito a partir de um estudo que eles fizeram, e eles saíram pela cidade fotografando, e dessas fotos sobre o centro histórico, sobre a história, eles criaram, cada um dentro da sua área, né? Meu irmão com arte gráfica, meu irmão com carimbos, a outra com bordado, cada um, né, com a sua área, com aquilo que tinha habilidade, criando, né, peças com esse resgate da história de Mariana. Então, às vezes é preciso mesmo ter uma pessoa de fora, ter um especialista para poder levantar essas informações, né, para depois isso ser registrado. Então, a fala dele é muito pertinente, realmente. Eu acho que ele voltou. Tem uma comunidade de bordadeiras aqui em Mariana que tem feito um trabalho magnífico, inclusive bordando o patrimônio, bordando os espaços, né? Aquilo que é significativo na cidade. É um movimento muito bonito. É
num pano de prato, sabe? Você bordar uma igreja. Eles construíram, na verdade, eu não sei se você chegou a conhecer a Fanny. Aí fizeram igrejinha, sabe? Tudo manual. É um trabalho muito bonito, né? E foi feito depois desse estudo. Paulo, estava falando? É isso mesmo, Renata, eu ouvi sua fala agora aí. É isso mesmo, né? Às vezes essa Marco fazia algumas reuniões com a gente, algum projeto, justamente para isso, para tentar mostrar e incutir em nós, em nossa comunidade, né, as nossas potencialidades. E às vezes eram coisas tão corriqueiras, né, tão comuns no nosso cotidiano, que a gente não percebia que isso era um potencial. Então, às vezes é preciso uma visão de pessoas de fora, né, uma análise mesmo, para que a gente perceba isso. Às vezes a gente não consegue perceber aquela, como disse a Janete agora há pouco, né, a fala da Zari, da dona Zari, filha da professora Celina, a gente não percebeu naquele momento a importância que seria, né, de fazer um vídeo, fazer um áudio ali, né, daquela fala. Então, às vezes a gente peca nisso aí. Paulo, e nesse sentido eu te falo que até eu, como historiadora, eu peco muito também, porque eu não sou dessas de ficar pegando o celular, tirando foto de tudo, sabe? E é uma coisa que, né, isso é bom a gente levantar esse ponto aí, porque levanta a importância, né, dos registros na vida da gente, né, principalmente na escola, na história da nossa escola, né, nas nossas atividades. E eu, como historiadora, eu te falo que eu peco muito, viu, Paulo? Foi até importante essa fala aqui hoje. E outra coisa, Renata, o problema da gente pensar que a gente sempre vai ter a oportunidade de fazer depois, né? Porque na minha cabeça a dona Zari está aí na hora que a gente quiser. Aí acabei de ter a notícia que ela faleceu. Aí eu pensei, por que a gente não fez essa gravação, né? Mas agora fica como aprendizado para os próximos. Com certeza. Mais alguém, gente? Acho que Maria de Fátima está com a mão levantada tem um tempo. Não sei se ela foi sem querer. Não, é porque o Paulo, ele falou coisa que eu achei interessante. A gente buscar também, né, como auxílio, principalmente para vocês, né? E a Cibele, assim, eu tenho contato, nós temos entrado em contato constantemente. A Samarco, em 2005, quando foi passada a segunda tubulação, ela começou a desenvolver um projeto. Então, antropólogos, historiadores da UFMG começaram a fazer um trabalho, uma análise na região. Eu acho que vocês aqui também ajuda procurando a mineradora, né? Procurando onde estão esses estudos, né? Onde se encontram, porque não foi dada continuidade. E aí, lembro que na residência onde eu morava, um antropólogo esteve lá, porque lá era cemitério de escravos. E tinha uma outra área aqui, que o antropólogo também havia falado, que era cemitério onde faleciam pessoas com hanseníase. Então, eles eram sepultados totalmente distantes, muito afastados. E tinha um historiador, coitado da UFMG, ele ficou até assustado comigo, porque ele começou fazendo perguntas, né? Mas eu achei que ele trabalhava muito, assim, a pesquisa dele estava muito voltada a favor da mineradora. Ele fez um trabalho aqui, em Águas Claras, pesquisas, né, entrevistas, onde a tubulação passava, a segunda tubulação passou, e aí, como passava dentro do meu quintal, ele foi me entrevistar. E foi também para Campinas. Nossa, assim, gente, a pesquisa de vocês, ela é um leque imenso. Assim. Vai para a questão ambiental, vai para a questão da cultura da região, tudo. Tá? Assim, se aflora. E no final da minha entrevista, ele viu que eu estava muito indignada com a questão ambiental, questão dos impactos,
que a tubulação passou a primeira vez em 1975, era período ditatorial, eles vinham com papel dizendo assim, ordem do Estado, ou você deixa ou a gente estoura tudo. Era desse jeito, vocês tinham que conversar com a idosa, como que era uma coisa de louco. Mas eu já procurava conhecimentos disso pelo fato de passar no meu quintal, eu ficava muito interessado com isso. E no final, sabe o que o historiador fez? Gente, da UFMG, o historiador virou e falou assim, você vai me desculpar, dona Maria de Fátima, mas eu vou ter que fazer porque a mineradora me orientou. Não sei se a senhora fez esse presente? Era um canivete com o nome, o logomarca, assim, Samarco Minerador. Ai, para mim, foi a morte. Foi a morte, sabe? Mas isso tudo é história da região. Imagina, você vai fazer uma entrevista na sua casa, está indignado e no final ele te dá um canivete de brinde. Em Campinas também, desse jeito, que a tubulação passa lá. Ô, gente, tem Maiara também que está querendo falar e está levantando a mão faz tempo. Aí eu acho que a gente pode, né, até encerrar depois com a fala do Vitor, né, que ele tem mais algumas coisas para apresentar, umas fotos que os alunos mandaram, que a comunidade mandaram, né, mandou, e a Maiara foi sem querer. Tá bem, Maiara. Mais alguém, será? Eu acho que está sendo sem querer, né? Pessoal, eu posso falar só rapidinho? Pode falar, por favor. Eu sou Renata, professora da Sala de Recursos da Escola Wilson Pimenta, que fica localizada no Santo Antônio, onde vocês bem apresentaram, né, que é onde realmente nasceu Mariana. E olha a situação de vulnerabilidade, de esquecimento. E eu sempre tenho conversado com o Delvani, porque o papel da Sala de Recursos é eliminar barreiras para que o aluno possa aprender. Mas, acima de tudo, às vezes a gente fica muito focado em olhar qual é a deficiência, qual é o CID, qual é o laudo da criança, e a gente esquece, assim como o Paulo disse, de olhar qual é a habilidade. Assim como, às vezes, a pessoa esquece de olhar o que eu consigo fazer, qual é a minha história, na minha família, qual era o artesanato que a minha família fazia. Né? Às vezes a criança está lá com a família tocando num congado, né, participando de uma folia de reis, ela tem tantas habilidades, mas a gente está tão preocupado se ela aprende as fórmulas matemáticas, se ela decora as datas históricas, que a gente acaba limitando essa criança num currículo e o trabalho não avança, não acontece, e a gente acaba criando mais frustrações na criança e na família. Né? Então, assim, hoje vocês me levantaram várias interrogações no meu trabalho, quanto especialista em educação, né? Nessa área da educação especial, o que a gente pode fazer para trabalhar com os nossos alunos para não ficar olhando só qual é a deficiência, qual remédio ele toma, qual isso, qual aquilo, mas toda essa carga histórica tão importante que ele traz consigo, toda essa desenvoltura genética aí para tantos tipos de trabalho cultural, manual, artesanal, né, enfim. Então, nós temos muita riqueza, muita pedra preciosa nas nossas mãos, e nós não podemos deixar que isso se perca. Então, agradeço demais, aprendi muito com vocês hoje. Wesley, se quiser falar. Microfone. Seu microfone está desligado, Wesley. A gente não Agora tá... sim? Agora sim. Bom dia a todos e todas aí, a todos. Eu gostei muito desse sábado letivo, né? Gostaria de parabenizar a equipe aí que programou, que se esforçou para construir isso aí. Eu acho que é sábados assim que faz a construção do conhecimento ser mais gostosa. Eu fui muito contemplado na fala do Delvani, né? Também dei aula ali em Campinas, tenho rodado esses distritos aí. Tenho muita foto do meu trabalho em sala de aula, se a professora tendo foto quiser também, tiro muita foto dos distritos que eu tenho rodado. E eu acho bacana demais essa iniciativa que vocês fizeram aí de resgate, valorização de Campinas e Águas Claras, né? Que eu acho que trabalhos como esse combate que a gente vem vendo aí, como eu falei, o esvaziamento e defesa do rural, de valorização do que eles têm, né? Se os nossos alunos eles sentirem que isso é deles e começar a tomar
se disse, acho que a gente combate essa questão do êxodo rural e desenvolve não só o financeiro, mas desenvolve a qualidade de vida desses distritos que são tão ricos aí, trabalhando aí. No mais, é agradecer demais aí, se empenhar no que eu puder contribuir aí dentro do campo religioso aí, nas próximas pesquisas, estou à disposição de você e foi muito bom. Nós que agradecemos. Já partindo para a fase final, igual eu falei no início, se não fosse a Renata, a Pâmela, a Vanusa, a Delvani, esse trabalho não estaria acontecendo, né? Foi um mês, assim, de preparação, na verdade, coisa bem corrida. Juntou o final de semestre nosso da UFOP com essa crise pandêmica política que estamos vivendo, junto com, enfim, muitos problemas. E eu gostaria de, indo para a parte final, apresentar um pouco do material que mandaram para a gente. A gente gostaria de ter recolhido mais material, tá? Até material institucional que nós temos, tanto do arquivo quanto da biblioteca do CHS, mas, novamente, devido à pandemia, fica para um momento futuro, a qual espero a visita de vocês. Eu queria começar com só um momento, apresentando um vídeo que a Delvani mandou para a gente, que, se não me engano, foi a Vanusa que mandou para ela, que é a de Folias de Reis, que é um relato muito, tipo assim, amador até, que você vê como é que a história é feita. Se dá licença, eu vou apresentar aqui. Eu lembro desse dia. Eu tô com o microfone desligado. Queria só apresentar de forma breve mesmo, assim, só para a gente ver qual a importância de registrar as coisas, né? E alguém falou sobre... Ixi, alguém apresentou alguma coisa. Alguém falou sobre que lembra desse dia. Quem que foi? Como eu estava apresentando para aqui, eu não ouvi. E como que é a lembrança de você sobre esse dia? Quando que foi? Qual o relato que você tem sobre isso? São Francisco. Quer falar, João? Foi final de dezembro, mais ou menos. Olha só. E é assim que o relato vai sendo construído, né? Muito interessante. E só para fechar mesmo, algumas fotos que a Renata mandou pra gente, a Devani, que isso tudo ajudou no trabalho de construção, que é umas fotos que eu achei muito lindas, assim. É um momento mais nostálgico. Tá vendo, gente? Sim, Vitor, pode continuar. Todas essas fotos ajudam a gente a compreender o valor, né? A registrar. Eu achei incrível. Tem umas fotos aqui mais para frente, que é essas fotos aqui, que é da própria região, né? Que mostra toda a questão ambiental, que sempre é muito valorizada, sempre é muito vista. Essas fotos que eu achei incrível. Se não me engano, Renata, foram tiradas pelos próprios alunos, não foram? Sim, então... Isso, Pamela, por favor. Desculpa, são os nossos alunos de Águas Claras que enviaram, alguns pais também. Mas esses aí moram na região de Campinas, tá? Isso tudo ajuda a registrar, gente. Aqui, se não me engano, é a Cachoeira Famosa, né? Eu quero conhecer ainda. Eu lembrei aqui agora, eu era criança, esse congado de Campinas rodava a região toda, sabe? Eu adorava quando ia. Os meus pais moram em Barra Longa, então eles iam. E assim, eu não esqueço que preparava um lanche, um almoço, um geladinho, sabe? Para oferecer. E até hoje eles rodam. Sempre no finalzinho de dezembro, início de janeiro, que é dia de
dos Reis, né? Folia de Reis, no dia 6, aí eles passam tocando aqui nas casas. Eu acho muito interessante. Isso é muito interessante mesmo. A Pamela falou aqui no chat que é da barragem antes e depois. Isso aí, mas isso aí dentro da comunidade de Campinas, já chegando no princípio do território de Barretos. Deixa eu mostrar mais fotos aqui que a gente recolheu. Que assim, como eu particularmente não conheço a região, acredito que a Carla e a Anne também não, a gente ficou assim, como fazer esse trabalho, né, sem nunca ter ido na região, e a gente foi justamente conhecendo as fotos, tentando sentir um pouco da atmosfera. Espero eu um dia poder conhecer, porque, nossa... Aqui seria a barragem, no caso, né? Daí é o Rio Gualacho do Norte, né? Qual a barragem passou. E tem umas fotos no final aqui. Aqui é a ponte. Essa ponte que eu já vi lá. E... Aqui é a escola de Campinas, certo? Certo. Essas fotos aqui. Foi a Devani que mandou. Eu achei muito interessante que são fotos bem antigas, né? Que é difícil datar, é difícil saber quem é. Alguém tem conhecimento de quem que é essa pessoa, por exemplo? Tá bem difícil a foto, né? Mas só mostrando mesmo que são registros assim que ajudam a história disso aqui. Pode falar. A Gislene sabe quem é. Você quer falar, Gislene? Olha só. É o tio da Gislene, gente. Isso é uma coisa que é muito engraçado, que acontece muito. A Anne tem até um relato, em uma das visitas do arquivo aberto, presencial, né, antes da pandemia, a gente geralmente sempre mostra fotos do jardim antigamente, dessa região de Mariana, e sempre uma pessoa ou outra reconhece, algum parente reconhece o pai, a mãe, assim, fala, olha, esse é meu tio, eu lembro desse dia, não sabia que tiraram foto. Então, assim, é muito interessante como é que as coisas vão se encaixando, sabe? Muito interessante mesmo. Ô, Renata, tá parecendo que é o marido de Cida? Eu não sei identificar, mas é o tio da Gislene. Gislene eu acho que é. Não é a Vanusa? É o marido de Cida? O Wesley levantou a mão aí também. Eu não sei se o Vitor está conseguindo ver. Não, agora foi engano, foi meu menino. Ok. O nome dele é João Paulino. Eu não sei o nome, não. Tem mais, Vitor? Tem mais um aqui. Calma aí. Deixa eu deixar ela no drive aqui, só um momento. Que a Vanusa mandou também. Não, essa foi a Devani. Que é essa foto aqui. Esse momento eu tô abrindo aqui. Vou apresentar para vocês. Essa foto aqui. Vocês estão vendo, gente? Sim. A informação que tem, que hoje é uma pousada, né? Mas era a Devani que me dá essa informação, que é João Teodoro, pai de Dona Conceição. É isso mesmo, Gislene? Por favor. É isso mesmo, é da minha avó. Tem esse quadro lá na casa da minha mãe. Foi pintado. Olha só. É isso mesmo, é. Minha mãe disponibilizou algumas fotos. Que bom. Seria bom se essa reunião fosse disponibilizada depois, né? Será? Seria um arquivo bem interessante. A gente vai deixar lá no YouTube para todo mundo ter acesso. Está sendo gravado. Aí depois pode ver à vontade. Eu acho que é isso. A gente pode caminhar mais para o final agora. Pamela. Não, tá ótimo, Vitor. É isso mesmo. A gente dá continuidade a esse assunto numa outra oportunidade, né? Eu acho que foi só o início. Gostei bastante, né, dessa questão das fotos dos alunos, da comunidade. Podem enviar mais,
né? Que a gente vai aproveitar esse material. É muito legal essa identificação, saber que é o João não sei de quem. Adoro isso aqui em Minas. João da Ana, João da... Ah, esse aí é meu tio, esse aí eu não sei quem. Então é isso, gente. Essas imagens eu acho que representam o que foi a atividade de hoje, que é justamente aos alunos aqui eu deixo a mensagem, né? Valorizem a comunidade de vocês, valorizem os avós, os pais, os mais velhos, os vizinhos, perguntam, entrevistem, gravem, conta pra gente, conta para os professores o que vocês estão escutando, conta nessas, né, atividades, vão lá, preencham aquele formulário, porque a história de vocês tem que ser resgatada, tem que ser valorizada, tem que ser registrada, né, para esse pessoal da UFOP conhecer vocês melhor, né, tipo, né, eles vêm aqui contar a história de vocês, mas vocês têm que contar a história também, né, vocês sabem muito mais. Então, assim, a gente faz trabalho de registrar, né, Vitor? Eles que têm todo o conhecimento ali. Então, exponham esse conhecimento, porque é muito valioso, tá bom, gente? Deixa esse recado aos meus alunos, principalmente. É isso, obrigada. Anne? Eu queria agradecer também, né, esse início de parceria. Acho que a gente está firmando aqui com vocês, com a comunidade, para trabalhar com esse patrimônio, com essa memória, né, para resgatar essa história desses dois espaços, né? Eu fico muito, muito contente de estar aqui com os professores, né, da escola e com as pessoas da comunidade também, né? Então, que a gente tire daqui, talvez né, que esse seja o início de uma parceria, de uma caminhada bacana e bonita, né? Tanto para vocês, especialmente, da comunidade, para a escola e para nós também, né? A gente também é um aprendizado muito grande, né? Então é isso, estamos aqui, viu? À disposição. Eu também gostaria muito só de agradecer mesmo, pedir desculpa pelos meus problemas técnicos, mas no mais valeu mesmo pela oportunidade. Foi ótimo esse passeio, mesmo que virtual. A Gislene está querendo falar, gente. Ficou levantado, desculpa, mas parabéns, viu? Parabéns para todos. A gente agradece muito a presença, né? Eu fiquei lá colocando, né, para chamar mesmo vocês, que a gente acha que é importante. E assim, eu já falaram isso aqui, mas a sensação que me deu também, eu vou sair daqui hoje com a sensação de que isso é um início, né? Um pontapé inicial para a gente poder continuar trabalhando. Assim como a Renata da Sala de Recursos falou, a gente tem um leque de possibilidades. Então, eu agradeço demais por essa experiência, né? Agradeço todo mundo que participou aqui, a gente teve uma adesão boa, a gente sabe que pode melhorar, mas muita gratidão, viu, a equipe do arquivo, a Anne, todo mundo, professores, alunos e comunidade. Nós que agradecemos a oportunidade, né? Eu reitero que o conhecimento ele não está só dentro da universidade, não está só dentro da escola, não está só dentro dos livros. É importante a gente correr atrás desse conhecimento, né? Dessa história oral. Queria também agradecer a presença de todos que estão aqui. A Júlia, que faz parte do arquivo também, está aí. A Duda, eu vi ela aqui no chat. Se tiver mais gente, agradeço. A Duda acabou de sair. Mas esse pessoal que é do arquivo, que está nessa equipe maravilhosa, que está ajudando a construir isso, mesmo num tempo tão difícil, que é a pandemia, né? O arquivo ele tem as atividades presenciais, que era a base do projeto, porém com a pandemia a gente teve que dar nossos pulos e se reinventar, e agora, aí, um tempo depois, estamos aqui nesse test drive, né? Nesse projeto piloto de tentar fazer de forma remota também, que é uma dificuldade enorme devido a não estar com os documentos em mão, não estar nos locais, não estar com essa troca, mas, enfim, isso, obrigado, gente, então, uma experiência incrível, acredito que a gente aprendeu mais do que vocês, porque foi realmente uma troca muito boa, e isso era a proposta, né, realmente uma troca, não algo expositivo, não algo hierárquico, mostrar que o conhecimento realmente vem de todas as formas, de todos os lados, né. Enfim, obrigado, e fica o convite ao Wesley, à Sidéria, a todo mundo que pesquisa, para realmente, enfim, estreitar esses laços, né, gente, porque aquela frase da Pamela no início, de que
A universidade e a comunidade têm que andar junto, que resume toda essa conversa que a gente está tendo. Mas, enfim, muito obrigado a todos aí. Agradeço demais e, se precisar, estamos às ordens aí para o que tiver. Vou encerrar a gravação aqui.